através do quadro clínico do paciente, né, associado a um diagnóstico laboratorial. Tem que subir marcadores de necrose miocárdica, né, seja troponina, que é o nosso marcador de necrose miocárdica principal, mas também nós temos creatina fosfoquinase, creatina fosfoquinase preferencialmente massa, e as troponinas ultrassensíveis, aí, dependendo de onde vocês podem trabalhar. Então, para a gente aqui, da disciplina de eletrocardiografia, é mais interessante discutir o infarto com supra, afinal de contas, é um diagnóstico eletrocardiográfico, tá? Lógico, associado à clínica do paciente, né? Então, vamos lá. O supradesnivelamento é o ponto J, né? Ou seja, depois do QRS, nós temos uma linha de base, que seria ali o segmento ST, certo? No começo dessa linha de base é o ponto J. E o supradesnivelamento nada mais é do que a ascensão desse ponto J, né, próximo ao R, tá? Isso eu vou mostrar, lógico, no exemplo aqui, eu estou só conceituando para vocês. E nem todo supra é isquêmico. Para a gente considerar um supra isquêmico, a gente precisa ter pelo menos duas derivações contíguas, ou seja, V1 e V2, V2 e V3, tá? Ou D2, D3 e AVF, que são derivações que vêm na mesma parede, né? E lembrando que se for em V2 ou V3, que são derivações precordiais, né, a gente vai ter que ter pelo menos 2,5 milímetros em homens com menos de 40 anos, ou seja, chegou um homem no pronto-socorro com queixa de dor torácica, você fez o eletro, tem um supra lá. Esse supra, esse cara tem 35 anos, né, eu vou colocar assim, 35 anos. Esse supra ele tem 2 milímetros em V2 e V3. Ó, tem que ter coragem, mas teoricamente não é um supra isquêmico, né? Para a gente caracterizar que é um supra isquêmico, um homem com menos de 40 anos, ele tem que ter mais de 2,5 milímetros. É lógico que na prática você vai tratar esse cara como infarto, pelo amor de Deus, né? Isso aí a gente está falando mais para teoria, tá? E para homens acima de 40 anos, de 40, 50, 60, a gente vai tratar supra isquêmico, né? Acima de 2 milímetros, maior ou igual a 2 milímetros, tá? Para mulheres, é independente da idade. Se tiver 1,5 milímetro, independente da idade, se ela tiver 15 anos ou se ela tiver 50 anos, você vai tratar como supra isquêmico, tá? Infradesnivelamento. Gente, infradesnivelamento de V1 a V3, a gente vai pensar lá em espelho. Hoje vocês vão aprender um pouco do conceito de espelho. Acredito que eu já tenha falado alguma vez de espelho para vocês, mas se não falei, vai ser hoje, tá? Espelho são derivações que vão ver o contrário daquela derivação que a gente está estudando. Por exemplo, se eu tenho um supra de parede posterior, o que é a parede posterior? É lá no V7, V8 e V9, né? São derivações à parte, são derivações a mais que a gente acaba fazendo às vezes. Se eu tenho um supra lá, eu não vou ver no eletro, porque o eletro vai até V6 normalmente, né? A gente faz V1, V2, V3, V4, V5, V6. Mas, se de V1 a V3 a gente tiver um infra, que é o contrário do supra, a gente pode pensar em fazer, né, um eletro com derivações V7, V8 e V9, que nada mais é do que você colocar 3 eletrodos na parte posterior do tórax, tá? E aí, se nessas derivações tiver um supra maior do que 0,5 milímetro, né, meio milímetro, a gente já caracteriza como supra isquêmico e infarto ali de parede posterior, tá? Na aula passada, a gente estudou bloqueios de ramos e taquicardias ventriculares de QRS largo. A gente falou do bloqueio de ramo esquerdo. Olha, apareceu para vocês um paciente com bloqueio de ramo esquerdo e ele não sabia que tinha isso, e tem clínica de dor torácica, ou seja, ó, chegou lá para consulta porque está com dor no peito e tem bloqueio de ramo esquerdo, isso é igual a infarto com supra, tá? Agora, se o cara falou para você que não, ele já tem essa alteração, ou ele leva um eletro prévio que já tem essa alteração, aí você segue o barco como estratificação de dor torácica qualquer no pronto-socorro, tá? Então, bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo,
que é aquele bloqueio que o cara não sabe se ele tem um bloqueio, então você acredita que aquele bloqueio é novo, tá? E novo, que a gente bate, né, bate no martelo, fala que ele é novo, como? O cara traz um eletro prévio e ele não tinha bloqueio, agora tem. Então você sabe que ele é novo. Você vai tratar ele como infarto no supra, ok? Então, da parte teórica, mais importante é isso aqui, tá? E aí, gente, aqui são só... Rafael, acho que seu microfone está aberto, né? Agora tá. Aqui está aparecendo para mim como se tivesse. Agora abri. Fechei, deixa eu ver. Agora sumiu. Beleza. Tá, essa janelinha está aparecendo para vocês também, que eu estou mexendo aqui? Sim, professor. Poxa, Tá. não era para aparecer, não. Não, professor, o que você abriu não aparece. É escrever aí, pode. Não, Tá tranquilo. aparecendo o slide que você tá passando só, professor. Só o slide? Beleza, só para saber. Só o slide. Show. Então, das alterações eletrocardiográficas na síndrome coronariana aguda, né, sem supra. Olha, isso aqui eu não vou cobrar vocês, porque são alterações inespecíficas, são alterações de repolarização, tá? Isso aqui eu cobro do P10, beleza? Mas, enfim, um ECG normal, então se a gente tem infarto sem supra, pode ter um ECG perfeitamente normal, sinusal, sem alteração nenhuma, tá? Isso é comum aí, pelo menos 30 a 40% dos pacientes. E, por vezes, tem um infradesnível, que é o contrário do supradesnível, que eu vou mostrar a vocês. O infra, ele tem uma nomenclatura que nós chamamos o seguinte: se tem infra em mais de duas derivações, às vezes com inversão de onda T associada, a gente chama de corrente de lesão, tá? Só para vocês saberem, lá no P10, vocês vão aprender isso melhor, beleza? Então, vamos lá. Correlação com as paredes. Gente, infarto, né, a parte de infarto com supra, é muito tranquilo, tá? Não é nem perto da complexidade que foi a aula passada, beleza? Hoje é uma aula que, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista médico, ela é mais importante do que a aula passada, muito mais importante, tá? Porque é uma emergência, mas do ponto de vista de complexidade, é bem tranquilo, né? É basicamente olhar e entender o que cada eletrodo está vendo. Então, como que a gente correlaciona a parede, né? D2, D3 e AVF vão estar vendo a ponta do coração, tá? Então, parte de baixo, parte inferior. Logo, se eu tenho supradesnivelamento, ou seja, se eu tenho isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tá? Em D2, D3 e AVF, eu tenho um infarto inferior, tá? ABL e D1, ó, eles estão aqui em cima, no ombro esquerdo. Eles estão vendo a parede lateral alta, tá? Ou seja, a parede lateral do ventrículo esquerdo, a parte alta dela, né? E a parte baixa da parede lateral do ventrículo esquerdo, quem vai ver vai ser o V5 e o V6, que é quem está aqui, ó. Os eletrodos estão aqui na linha axilar média, né? E na linha clavicular, tá? Na axilar média e na axilar anterior, perdão. Infarto anterior, parede anterior. Gente, de V1 a V4. Vocês podem ver que aqui ele considera de V2 a V4, né? Mas se a gente tiver de V1 a V4, infarto anterior. Então, a parede anterior inteira só poupou a parede lateral baixa e lateral alta, né? Agora, se tem V1 e V2 somente, a gente vai falar que é um infarto septal. Tá? Então, vocês podem falar que é só do septo. E se quiser utilizar a nomenclatura anteroseptal, também pode. Afinal de contas, nada vai ser a mesma coronária, né? Vai ser a coronária descendente anterior à culpada. Então, pode falar, ó, septal ou anteroseptal. A gente vai tratar aqui como sinônimo, no final das contas, tá? O que não está aqui descrito nesse esqueminha, se tiver supra de V1 até V6. Pegou isso aqui tudo.
as precordiais todas. Esse é o famoso anterior extenso, tá? Então, infarto anterior extenso, mortalidade altíssima, né? Chance aí de óbito na internação altíssima, né? E geralmente cursa com disfunção de ventrículo esquerdo, tá? Então, vamos lá, revisão. Parede lateral alta, D1 e AVL. Parede lateral baixa, V5 e V6. Parede anterior, de V1 até V4. Parede septal ou anteroseptal, de V1 e V2. Se pegou tudo de V1 até V6, aí a gente vai falar que é um anterior extenso. Tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Beleza. Lembrando que D1 e AVL, ó, eles enxergam muito bem também parede lateral alta, né? Enxergam parede lateral alta. Então, às vezes, no infarto anterior extenso, a gente também tem supra de D1 e AVL. Não é obrigatório, mas às vezes tem, tá? Mesma coisa, continua sendo infarto anterior extenso. A gente está pegando ali provavelmente o tronco da coronária esquerda, não é nem a descendente anterior e nem a circunflexa, tá? Outra coisa, para vocês, eu não cobro a anatomia coronariana, né? Não vou cobrar, por exemplo, se o infarto é septal, qual que é a artéria que está irrigando o septo? Se o infarto é lateral, né, seja baixo ou alto, qual que é a provável artéria? Não cobro isso de vocês, isso aí é pro P10, tá bom? Mas, enfim, nem todo supra é igual. Oi? Vou tirar uma dúvida. Quando a gente fala da parede anterior, eu não sei se a gente tem que relacionar com a anatomia, tipo, da posição dentro do meio diastino, ou vai relacionar com outra coisa, tipo, como que vê as derivações que bota lá no pré-código. Mas, por exemplo, a anterior é referente a partir do ventrículo direito, que fica mais anterior, ou não posso levar isso em consideração? Não. Parede anterior é ventrículo esquerdo, tá, gente? Então, assim, anterior é em referência... primeiro, antes acreditavam, dividiam, né, isso em anterior, posterior, inferior, superior, tá? Isso é um assunto até bem polêmico. E hoje em dia, sabe-se que o coração ele tem diversas formas de se movimentar dentro do tórax, né? São 3 movimentos específicos, né, que é rotação, translação, igual à Terra mesmo, e torção, tá? E aí esse critério de anterior, posterior, né, inferior e superior, caiu por terra. Só que nessa época acreditavam o seguinte: o ventrículo esquerdo era anterior, o ventrículo direito era mais látero-posterior e inferior, né? E assim eles dividiram, tá? Então, um macete para você não esquecer: anterior, descendente anterior. Então, já sabe que é ventrículo esquerdo, tá? Então, assim, coronária, descendente anterior, infarto anterior, tá bom? Posterior, geralmente vai ser a coronária direita, e inferior, geralmente, a coronária direita, tá? A correlação hoje que a gente faz mesmo é de acordo com as coronárias que estão irrigando. Então, a resposta para a sua pergunta: anterior não é ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Beleza, professor, obrigada. Nem todo supra é igual, tá, gente? A gente vai ter diversos eletros, né? E para a gente, geralmente, no pronto-socorro, chega isso aqui, ó, os primeiros minutos. Então, o que a gente observa nos primeiros minutos, né? A gente observa uma onda T hiperaguda. É uma onda T hiperaguda diferente da onda T hiperaguda lá da hipercalemia, que é a nossa última aula dessa semana, né? É uma onda T hiperaguda que vai aparecer só nas derivações de onde está sendo aquele infarto, ou seja, se é um infarto de parede lateral, né, a gente vai pensar que é mais circunflexa, né, descendente anterior ou circunflexa, e aí só vai aparecer ali em V5 ou V6, só vai aparecer em D1 e AVL, não vai aparecer no eletro todo, como é no caso da hipercalemia, né, da hiperpotassemia, tá? E lembrando, ó, onda T simétrica, tá? Ela é uma onda T simétrica. Normalmente, a onda T
ela é assimétrica, ok? Ela começa mais lento e termina mais rápido, né? Então, se vê uma onda T simétrica e apiculada em derivações contíguas, V5 e V6, V1 e V2, pode ser uma fase hiperaguda de infarto, tá? É lógico que sempre casando com a clínica do paciente. Se o cara não está sentindo nada, absolutamente nada, isso é um eletro de rotina, aí você vai pensar que isso pode ser uma alteração de repolarização. Beleza? Passaram-se 30 minutos. Aqui é o mais comum de atender, tá? Que é aquilo, a pessoa começou a sentir dor em casa, que são os primeiros minutos, e aí ela vai deslocar até o pronto atendimento. Passaram-se 30 minutos, aí sim, aí a gente vê. Até aqui a onda P não tem alteração, nós temos R ainda, porque R, vocês vão levar isso para a vida de vocês. E tem onda R, tem músculo viável, ou seja, tem músculo vivo ali ainda, tá? Por quê? A onda Q já é sinônimo de fibrose. E quando a gente chega aqui, ó, aqui é tudo fibrose. O cara só tem QS, é a chamada zona inativa, tá? Então, se tem onda R, esse cara você tem que dar o sangue para conseguir salvar, beleza? E aí ele vai chegar assim, né? Até aqui normal, R, e aqui, ó. Isso é o ponto J, tá? O ponto J, normalmente, ele tá aqui, ó. Professor, Sim? mas por que tem a ausência da onda Q nesse início aí? Aqui é porque aqui ainda não tem necrose. Mas Aqui ainda não é não morreu o normal músculo. ter um pouquinho de onda Q? Não. A onda Q vai aparecer 6 horas depois, ó. Mas no eletro normal? Ah, tá. No eletro normal que você diz? Uhum. Não, a onda Q não assim, tem um pouquinho de onda Q, você vai ver geralmente em V1, V2, que eu acredito que é despolarização septal. Mas o normal é TR puro, tá? O normal ali é você começar já da onda R. A onda Q, a gente pode ter patológica ou não. A patológica tem que ter mais de 2,5 milímetros de amplitude, ou né, de queda aqui, né? Se você tem uma onda aqui com menos de 2,5 milímetros, no eletro normal, como você está dizendo, não tem problema nenhum, isso é irrelevante, tá? Aqui, o fato de ser uma R pura não quer dizer nada, gente, isso é normal. Entendi. Olha, desculpa, Isabel, pode ser que eu esteja pensando mesmo com você, mas eu achei que para estar normal tinha que ter um daqui. O complexo QRS sem o Q tem algum problema. Então, sem o Q, se começar direto do R ali, a pessoa está normal, está bem mesmo assim? É isso? Normal, com certeza. Com certeza. Não é porque o nome é QRS que todos eles têm que ter QRS. Às vezes vai ter só a R, tá? Às vezes vai ter RS. E aqui, se tiver menos de 2,5 milímetros de profundidade, não significa absolutamente nada, tá? Só para ficar claro, então, por exemplo, no bloqueio de ramo esquerdo, uma das características é ter a ausência da onda Q em D1, D5 e D6. Aí, Sim. essas derivações, costuma-se ter a onda Q presente? Olha só. Do normal? No bloqueio de ramo esquerdo, você tem que lembrar que o QRS é largo, tá? Aqui a gente está tratando um QRS estreito. E se você tiver um QRS estreito lá em V5 e V6 com R puro, isso não significa bloqueio de ramo esquerdo. Entendeu? Mas aí mais pela questão do QRS também, né? Um estreito ou Mas, lá. Sim. Tá? Beleza. Mas esse é um conceito que vocês têm que ter, não tem que ter onda aqui. Um eletro, não, para você falar que ele é normal, tá, gente? Então, voltando. Aqui, primeira alteração, onda T hiperaguda, depois a gente tem a ascensão do ponto J, que é sim supra-desnivelamento, tá? Isso com 30 minutos. E aí, nesse limbo de 30 minutos a 6 horas, aí sim vai morrendo músculo. Morre músculo,
A onda Q aqui, ó, ela tem pelo menos 4 milímetros, né? 3 a 4 milímetros. Isso é o que falam Q patológica, tá? Passaram-se 24 horas, a gente começa a inverter a onda T. Ó, a onda T vai invertendo, a onda Q aumenta, a onda R diminui. E passou uma semana, aí morreu aquela região toda, virou um QS, tá? Que é essa onda toda para baixo, com T invertido. Isso aqui é cicatriz de infarto. Essa cascata, esse slide, tem que saber bem. Isso aqui vocês acham em qualquer lugar. Decore isso aqui, porque isso aqui você vê na vida real. Ok? Então, depois disso, vamos começar. E aí? O nome está aqui. É um infarto anterior, né? Mas o que a gente está enxergando nesse eletro? Alguém quer dar o laudo do eletro completo? Vou dar 10 segundos. Ninguém, né? Vamos lá. V1 não tem supradesnivelamento, beleza? V2 tem supra, e se a gente contar aqui, ele tem mais de 2,5 milímetros. Eu não sei se esse paciente é homem ou mulher, mas com um supra desse tamanho aqui, né, maior do que 2,5 milímetros, certamente é isquêmico, tá? Independente se é homem ou mulher. V3 também tem e V4 também. Então aqui a gente está diante de um infarto anterior. Se tivesse V1 também, continuaria sendo só anterior, tá, gente? O que é o supra? Como que eu vou medir o supra? Eu vou medir isso aqui, ó. Linha de base, eu vou traçar a linha de base do eletro, né? Então, tracei lá da onda P, tracei uma reta aqui no eletro. O supra é isso aqui tudo. Isso aqui é o supra, tá? Tá dando aqui 3 milímetros. Entenderam? Bem, ninguém respondeu, vou levar em consideração que entenderam. Sim. Beleza. Então, um eletro que tem um supradesnível de V1 a V4, eu vou chamar ele de infarto com supra anterior. Beleza? Ó, vamos fazer um teste aqui. Em que fase do infarto que está esse infarto aqui? Se quiserem falar, podem escrever. Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês escrevem. Consigo. Em que fase do infarto que está? Após 30 minutos? Após 30 minutos. Por quê? Boa pergunta. Tá, vamos lá, cara. Professor, mas já não tem onda aqui? Ou não? Não tem onda aqui, não. Ó, qual que é a primeira deflexão aqui? Ah, tá. Entendi. RS, tá? A onda Q é a primeira deflexão negativa depois de uma onda P. Aqui a gente não tem onda Q. Aqui a gente tem R. Tá? Então, RS. Aqui está nas primeiras 6 horas, né, de infarto. Ali. Depois de 30 minutos, nas primeiras 6 horas, que é quando não tem onda Q, mas tem supradesnivelamento, né? Então, está naquele limbo de 30 minutos a 6 horas. Passou de 6 horas, aí vai ter onda Q. Passou de um dia, vai ter a onda Q mais profunda e onda T invertida. Começando a inverter, né? E a gente já viu isso aqui, ó, uma ondinha. Muito ruim essa ferramenta aqui, mas tudo bem. A gente já vê uma onda T aqui, assim. Se tivesse passado Professor, de 6 horas, pode falar? então, essa análise aí, no eletro, a gente está analisando
a modificação dessa conformação das ondas, ela é diretamente proporcional à quantidade de tecido que está morrendo, é isso? Exatamente. Exatamente. Obrigado. Começou a aumentar a onda Q, e a onda Q está ficando maior do que a onda R, se você for comparar as duas, né? Lógico, a onda Q é negativa, a onda R é positiva, né? Mas se você for comparar a amplitude das duas, quanto mais onda Q, mais tecido está morrendo, tá? Enfim, então aqui, infarto anterior. Acho que ninguém tem dúvida. Professor, Sim. se tivesse em V1 também, eu poderia falar que seria anteroseptal? Se inclui Não, anteroseptal só V1 e V2. Tá, então tá bom. Tá? Uhum. Agora, se pegou de V1 a V4, é anterior. Entendi. Eu pensei que talvez incluiria, entende? Entendi o que você falou. Não. Tá? Quando a gente fala no anterior, ele já inclui o septal, que a gente está levando em consideração que pegou a anterior inteira. Ah, entendi. Porque no caso, eu estou contando com o V2, que também seria septal. Exatamente. Tá? Agora, se tivesse pego V5 e V6, eu não preciso falar que é anterolateral. Eu vou falar anterior extenso. Tá? Porque aí pegou V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Existe infarto anterolateral? Existe. Se não pegar V1 e V2 e pegar V3, V4, V5 e V6, é anterolateral. Tá? Para ser anterior extenso, tem que pegar de V1 até V6. Para ser anteroseptal, tem que pegar V1 e V2. Para ser anterior somente, V1 e V4. Pode seguir? Pode, obrigada. Ó, aqui tem mais alteração, tá? Se vocês olharem, tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá, gente? Acho que vocês têm essa aula aí, vocês têm os slides, depois vocês vão vendo com calma e espero que estejam gravando também a aula, que aí fica mais fácil, né, para vocês avaliarem as coisas depois. Infarto com supraposterior. Lembra que eu falei com vocês que normalmente a gente faz o eletro, normalmente não, né? Todo eletro ele vai ser de V1 até V6, né? Só que, olha esse V3 aqui, você está vendo esse infradesnivelamento? Ou seja, em vez de estar aqui em cima, está aqui embaixo. Então isso é um infra, tá? Ele estava assim também aqui em cima, em V1 e V2. Estava infrado. A pessoa, né, de forma correta, falou assim, vou fazer um V7 e V8. São derivações posteriores, ficam aqui atrás. É como se você projetasse mais ou menos o V3 e o V4, que ficam aqui na frente do tórax, lá para trás, V7 e V8. Me lembrem, na última aula de vocês, de eu pegar o eletro e a gente fazer um eletro, tá? Eu tenho que fazer isso com a turma de vocês, eu não fiz. A gente fazer um eletro para vocês verem os pontos anatômicos, tudo direitinho. E aí, pegou um supra maior do que meio milímetro. Quando for posterior, lembra que eu coloquei lá para vocês, né? Tem que ser um supra maior que meio milímetro, já dá o diagnóstico, é bem mais sensível mesmo. E pegou esse supra de parede posterior, ok? Tem supra em mais alguma derivação aqui? Um V6, professor? V6 tem supra, mas tem mais. Tem um que está mais gritante do que V6. D2 não, parece. No D2, no D3 e no AVF. Ó. D2, D3 e AVF é o que eu falei para vocês? Vai lá naquele esqueminha, quem tiver inferior. Tá? Então, esse aqui é um infarto ínfero posterior. Pegou a parede inferior e a posterior.
Quem será que é a artéria culpada? Por mais que isso não vai cair para vocês, mas para vocês já irem se acostumando, né? Treinando isso. Pô, se pegou a parede inferior e posterior, cara, isso é coronária direita, tá? Coronária direita, beleza? Então, ó, supra em D2, D3, AVF, supra em V7, aqui é um V7, tá? Porque na hora de colocar o elétron no slide, ele acabou cortando, é um V7 aqui em cima, não é V1 não, V7 e V8, tá? Então, infarto ínfero-posterior. E aí? E esse infarto aqui, já tem quanto tempo? Uma semana? Não, tem onda R ainda, não tem como ter uma semana. Esse infarto aqui tem umas 6 horas, né? Ele está entre 6 horas e 24 horas. Mas é um infarto bem recente, porque a onda aqui, ó, ela está começando a aparecer. Tá vendo? Tem onda aqui, olha lá, onda aqui, onda aqui. Está começando a aparecer onda aqui. Beleza? Então esse é um infarto que tem mais de 6 horas. Professor, Sim. mas nesse caso aí, a onda T, ela não tem mais de 2,5 ainda, né? Não tem. Mas ela está começando a aparecer. Tá? Então, assim, começou a aparecer onda aqui e não tem inversão da onda T de tatu, né? A onda T de tatu ainda é positiva, ó, positiva, positiva, não inverteu a onda T e começou a aparecer onda aqui, você pode falar que tem pelo menos 6 horas e menos de 24. Tá? Obrigado. Posso seguir? Foi. Olha esse aqui. E aí? Onde que está o supra? D2, D3 e AVF? D2 não tem supra, mas D3 e AVF tem. Mas esse eletro aqui, o mais importante dele agora é a gente observar um outro fenômeno. Olha V1 e O D2 tá V2. só onda apiculada? Onda T apiculada? Ele parece uma onda T apiculada, mas a gente não pode falar que é, sabe por quê? É uma derivação única, e porque em D3 e AVF a gente já tem onda aqui. Tá? Ó D3. Que pura. Esse infarto aqui tem aí de 6 a 24 horas e não inverteu a onda T ainda. Tá? Ele inverteu em D1 e AVL. E isso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Quem estiver assistindo no tablet vai virar a tela de cabeça para baixo e vai enxergar literalmente D3 no AVL. Como se você virasse o eletro de cabeça para baixo. Isso é o espelho, tá, gente? Isso fala que, de fato, é mais um indício de que é um supra mesmo, que é um infarto com supra. Tem derivação espelho. E onde que é o espelho? Na derivação oposta a que a gente está estudando. D3 está lá embaixo. AVL está aqui em cima. Eles são opostos. Tá? Então, D3 é espelho de AVL e vice-versa. D1 é espelho de AVF e vice-versa. Tá? Entendido? Sim. Certo. E aqui nós temos V1 e V2 com infra. Ó, tá vendo o infra? V1 e V2 não é espelho de D3 e AVF. São espelhos de V7 e V8. Então, aqui também eu espero que tenham feito parede posterior. Bem, vocês estão no 5º período. Vocês já tiveram cardioclínica, acredito. Acho que sim, acho que eu até perguntei isso a vocês. E aí, o infarto de ventrículo direito tem um tratamento diferente do infarto de ventrículo esquerdo.
né? Então, para a gente dar o diagnóstico de infarto de ventrículo direito, existem duas derivações que a gente tem que pedir, porque elas não vêm normalmente no eletro. São as derivações chamadas V3R, R de right, de direita, e V4R, ok? E como que a gente suspeita de um infarto de ventrículo direito? Todo infarto de parede inferior, então se eu tiver supra de D2, D3 e AVF, qualquer infarto de parede inferior, obrigatoriamente você tem que pedir V3R e V4R. Tá? E como que eu faço V3R e V4R? Simples. Vai pegar o eletrodo que estava em V3 normal e vai passar para o lado direito. O eletrodo que estava em V4 vai passar para o lado direito. Aí você vai avaliar o ventrículo direito, tá? Se você tiver supradesnivelamento no ventrículo direito, aí você vai falar que é um infarto inferior mais VD, mais ventrículo direito. E aí o tratamento muda, a conduta muda. Pode seguir? Professor, vai pedir, então, o VR3, o V3R e V3R e V4R. V4R, quando tiver de inferior e posterior, das duas. Inferior. Só. Posterior, quando tiver inferior, você vai pedir V3R e V4R, tá? Você só vai pedir posterior quando você tiver espelho de posterior, ou seja, infra em V1, V2 ou V3. Se eu tenho infra em V1, V2 ou V3, eu tenho que desconfiar que lá atrás, na parede posterior, né, tá suprado, tá? Beleza? Beleza. Tudo que vocês tiverem dúvida nessa aula de hoje, tirem na próxima. Vai dar tempo. A próxima aula é uma aula muito rápida. Então, assim, vai ser uma aula tanto para eu explicar a vocês a parte de hipercalemia, né, e hipocalemia, e algumas outras miscelâneas, enfim, e para vocês tirarem dúvidas para a prova, tá? Que já está feito, inclusive. Aqui. Por que eu expliquei essa questão do infarto inferior com VD? Porque o próximo eletro é um infarto de ventrículo direito, certo? O que eu tenho nesse eletro? Vocês veem que o supra aqui ele é bem mais discreto, né? Bem discreto, mas é supra, tá? D2, D3 e AVF está suprado. E aí a pessoa que atendeu pediu um V4R somente. Ele só pediu V4R. É essa derivação aqui, ó. É essa derivação aqui. Foi muito mal feita, tá? Não é a derivação mais bonita do mundo. Mas tem aqui um Q e um suprinha, né, de V4R. Isso aqui é um infarto de ventrículo direito, tá? Lembra sempre de pegar a linha de base, traçar ela. Quando eu pego a caneta, sai do zoom. Isso aqui eu vou te dizer. Você faz um traço na linha de base, porque é assim que vocês vão conseguir diferenciar o quanto o ponto J subiu, o quanto está suprado. Aí você vai medir se tem 1 milímetro, 2 milímetros, meio milímetro, né? Lembrando que cada quadradinho pequeno é 1 milímetro, beleza? Para cima, né? Para o lado são 0,04 milissegundo. Professor, Aham. aproveitar, eu ia falar para você aproveitar que estava naquele zoom lá e nessa derivação aí que é diferente, marca o ponto J nela para a gente, fazendo favor, para eu poder dar uma olhada. Sim. A partir do ponto que a gente vai começar a contar. Deixa eu Pode marcar com a marcar. mãozinha que dá para ver. Pode marcar com a mãozinha também que dá para ver. Ah, dá? Tá bom. Quando você coloca a mão em cima, a gente vê pela posição da mãozinha.
Porque eu sei que Entendi. porque se você É aqui, trocar a ó. ferramenta, vai tirar o zoom. É aqui. Ponto J tá aqui. Ah, o ponto J tá aí nesse comecinho. Eu achei Isso que aqui, era ó. onde começava a Marquei de subir vermelho. lá. Não, Tô vendo. ponto J Beleza. é isso aqui. Ok. Normalmente, ó, isso é o ponto J, tá, gente? Ponto J nada mais é do que a junção do QRS com a linha de base, né? Então, é a transição do QRS para o segmento ST. Isso aqui é o segmento ST, correto? O ponto J é isso aqui. Isso é o ponto J. É isso que sobe, tá? Por isso que toda vez que você quer ver o quanto está suprado, quanto o ponto J subiu, você pega e traça a linha de base. O jeito mais fácil de você traçar a linha de base é vendo a linha de base do PR, né? Da onda P, você pega a linha de base e traça. Ali você vai conseguir ver quanto subiu o ponto J. E nesse eletro, quem identificou mais coisa aqui? Eletro bom esse aqui. Muito comum essa alteração no infarto de ventrículo direito. Muito comum mesmo. Professor, tem infra em AVL? Tem infra em AVL. Por quê? Expliquei no eletro passado, hein? Por que tem infra em AVL? Porque a derivação espelho. Porque ele é espelho de parede inferior. Ó, Mas você poderia D2 repetir as derivações do espelho? Tipo, qual é de qual? Por favor. D2, D3 e AVF estão lá embaixo. Então, lembra daquela rosa dos ventos, né? Que a gente desenha para calcular eixo? D2, D3 e AVF estão lá embaixo. D1 e AVL estão aqui em cima. Eles são espelhos da parede inferior. Então, D2, D3 e AVF são espelhos de D1 e AVL e vice-versa. Tá? V1, V2 e V3 estão aqui na frente. V7, V8 e V9 lá atrás. Então, V1, V2 e V3 são espelhos de V7, V8 e V9. E vice-versa. Essas são as derivações de espelho mais importantes. Entenderam? O que tem mais nesse eletro aqui, gente? Se vocês olharem, tem sobrecarga de átrio esquerdo, tá? A onda P está mais alargada e está negativa, né? Uma fase negativa mais proeminente em V1. E tem outra coisa também. Professor, aquilo ali é um RSRinha? Ali em cima? Não. Parece, né? Mas não. Tem outra coisa também. Olha em D2 longo, gente. Olha as ondas P de D2 longo. Não tem FA, não. Você está vendo onda P. Para falar que tem FA, não pode ter onda P. PR está aumentado, professor? Olha D2 longo. Marca as ondas P de D2 longo. Ó. Tá sem o. Esqueci o nome do negócio. Mas que não tem mais coordenação entre átrio e ventrículo. Dissociação atrioventricular? É, É isso que você quer dizer? sim. Não, tá aumentando e Não, tá. até bloquear. Vocês quase acertaram. Todo Não. mundo. Ela não tá bífida, não? É porque tá muito longe pra ver. Ó, Tem um modo zoom aí, parece. parece um Moptis 1, tá? Mas não é um Moptis 1 ainda. Gente, isso aqui, eu não esperava que vocês fossem responder mesmo, mas vocês têm que ver que tem um bloqueio atrioventricular. Isso vocês identificaram, né? Moptis 1, um bloqueio atrioventricular. Mas isso aqui é um bloqueio 2:1 de condução variável. A cada 2 ondas P, ele conduz uma.
duas ondas P's, uma faz QRS, ó. Aqui tem uma onda P dentro da onda T. Uma faz QRS, tá? Só que de vez em quando ele faz uma condução variável. A onda P, que normalmente estava bloqueada, ela conduz. Beleza? Não vai cair para vocês, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, só para vocês olharem que bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular acontece muito associado a infarto de ventrículo direito. Por quê? Porque a principal artéria do nó sinusal e do nó atrioventricular normalmente saem da coronária direita. Normalmente, tá? Às vezes elas podem sair da CX também, mas normalmente coronária direita. Então, às vezes, quando a gente tem um infarto de ventrículo direito, o paciente vem bloqueado, vem com BAVT, vem com bloqueio atrioventricular 2:1, como é esse caso aqui, vem com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é só quando a gente tem um alargamento do PR, tá? Isso não é difícil de ver. Inclusive, é algo que é um marcador de mau prognóstico. Então, se eu tenho um paciente que está com infarto de ventrículo direito, ou seja, eu fiz V3R e V4R e eles estão suprados, e esse cara está bloqueado, a mortalidade desse cara é muito maior do que o cara que faz um infarto de ventrículo direito e não está bloqueado, tá? Inclusive a indicação de marca-passo na urgência. Então, nós temos aqui um infarto inferior mais ventrículo direito, porque tem V4R, né, com supra maior do que meio milímetro. Tá? Dá mais de 1 milímetro ali, na verdade. Pode seguir? Uma dúvida, professor. Teria um infra de V2 ali ou não? Cara, vamos lembrar o seguinte. Tem infra tanto em V2, tanto em V3. O infra de V3 ele é bem discreto, mas se você olhar, ele dá mais de 1 milímetro. Né? E aí, foi a mesma coisa que eu falei aqui, ó. Olha lá. Ó, infradão em V1 e V2. Quando eu tenho um infarto inferior com infra de V1, V2 ou V3, eu tenho que pedir V7 e V8. Tá? Por quê? Porque são espelhos de V7 e V8. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso, hein, gente? Tem mais alguém com dúvida em espelho? A hora é agora, tem que perguntar. Vamos lá. Professor, então posso falar que como está com infra, né, em V2 e ele é espelho de V7 e V8, então provavelmente V7 e V8 vai estar suprado, e aí... Provavelmente. Se não tiver, isso aqui, se não tiver suprado, isso aqui é só uma alteração de repolarização. Entendi, mas aí posterior eu posso levar em consideração que é de ventrículo direito, né? Ou não? Posterior você leva em consideração ventrículo direito, tá? Existe um conceito, que isso aqui é um conceito que eu não aprendi na faculdade, tá, gente? Isso aqui eu fui aprender na residência médica, que é chamado de dominância. Ou seja, o coração, ele tem um conceito chamado dominância, direita ou esquerda. O que conceitua a dominância, né? Conceitua o seguinte, de qual artéria que sai a descendente posterior, chamada DP, né? Nós temos a descendente anterior e existe a descendente posterior. A grande maioria das vezes, a DP sai da coronária direita. Então, quando a gente tem um infarto posterior, a gente está pensando que é a DP que está fechada. Então, normalmente, vai ser coronária direita e normalmente vai ter ventrículo direito associado. Tá? Não raramente, né? Mas com menos frequência, a DP ela vai ser emitida pela circunflexa. E aí a gente fala que o coração tem dominância esquerda. Tá? E aí, nesse caso, um infarto de parede posterior não seria da coronária direita, e sim seria da circunflexa. Mas isso é um conceito para especialista.
É só para vocês entenderem do porquê que a gente fala, ó, parede posterior é coronária direita. Porque na grande maioria das vezes é ela que emite a artéria que vai irrigar a parede posterior, que é a descendente posterior. E próximo slide. Lateral. E aí? Onde que eu vou procurar a supra aqui? Vocês veem que esse é um formato de elétron diferente, né? Ele não tem D2 longo, ele coloca as derivações longitudinais de um lado e as precordiais do outro, tá? Conseguiram identificar onde que está o supra? V5 e V6? V5 está bem discreto, mas está visível, e V6. Mas tem mais, ó. D1 e AVL também. Sim, a VL, aquilo ali era um supra discreto também. É um supra, cara. É um supra sim, tá? Então nós temos supra em V5, V6, D1 e AVL. Ok? Sempre que vocês tiverem dúvida se é supra ou não, faça aquilo que eu falei. Marca a linha de base. Olha lá, olha quanto está suprado. Nem parece que é isso tudo, né? Mas quando a gente marca a linha de base, ó, tá? Suprado pra caramba. Então isso aqui é um infarto lateral. Percebam que eu coloquei só lateral. Por quê? Porque pegou a lateral toda. Então a gente vai falar que ele é lateral. Não é lateral extenso, tá? Só lateral. Se tivesse pego só V5 e V6, a gente ia falar que era lateral baixo. Nossa, que coisa horrível que eu escrevi isso aqui. Puta que pariu. Se tivesse pego só D1 e AVL, aí a gente ia falar que é lateral alto. Ok? Vocês viram como é que infarto, um supra é muito tranquilo? O mais difícil é você, né, entender. Eu ia falar decorar, mas decorar é uma merda. Tenta entender sempre o que você está enxergando, né? Depois que você entende, vira automático. Você já olha no eletro e dá o diagnóstico. Outra coisa, vou mandar um negócio no grupo de vocês aí agora. Calma aí. Que pena que na minha época não existia isso, quando eu era acadêmico. Um link aqui. Pronto. Mandei aí. Isso aí, cara. Dá uma olhada aí vocês. Na minha época não existia, tá? Mas é excelente essa ferramentazinha aí. É um cartãozinho, e você só, né, vai alinhar ele nos elétrons e vai conseguir dar vários diagnósticos, várias medidas que vocês conseguem fazer com esse cartãozinho aí. Então, quem dera se na minha época tivesse. Eu quase comprei para mim agora, de falar a verdade, mas hoje em dia, já acaba aqui no olho mesmo, acaba dando diagnóstico. Mas para começar, é excelente. Professor, Dúvidas aqui? Oi. esse elétron tem sobrecarga? Nesse elétron tem sobrecarga? De qual câmara? Esquerda. Esquerda, não. Direita. Você viu que tem sobrecarga, mas você errou a câmara. Lembra que se eu tenho R em V1, V2 e V3, cara, ou seja, eu comecei em um R amplo, isso aqui é sobrecarga de ventrículo direito, tá? Inclusive, ele já dá pra gente talvez
aqui como tem um infarto, é um fator confundidor, tá? Mas vocês veem que D1 está negativo e a AVF está positivo. Então, o eixo, em vez de estar para a esquerda, está para a direita, tá? Agora, a gente não tem como dizer se esse D1 aqui, na verdade, já é uma onda Q, beleza? O que provavelmente é, porque a VL também está. Então, a gente não conseguiria calcular o eixo por D1 e AVF aqui, tá, gente? Pode seguir? Então foi. Só fazer uma observação para a galera aí. Essa régua que o professor mandou aí, quem participou do CONCAP no ano passado, tem uma régua, eles deram uma régua dessa no kit da Medway. Da Medway, é. Só vocês procurarem aí que vocês vão ver a régua. Já tá aí, de graça pra galera. Porra! Que maravilha, hein? Será que meu irmão ganhou essa porra aí? Se ele participou Ele é do do CONCAP, P10. se ele participou do CONCAP, ele ganhou também. Que todo mundo ganhou. Eles fizeram um kit. Pô, essa reguinha é excelente. Enfim, usem. Então, se vocês têm, usem a ferramenta. Inclusive, está liberado para usar na prova, quem quiser. Vamos lá. Infarto com supralateral. E aí, qual lateral? Alto ou baixo, gente? Baixo? Lateral baixa. V5 e V6 está soprado. Tem mais sulfro aí? Tem mais alguma derivação soprada? Parece que D2 tem, né? D2, D3 e AVF também estão soprados. Tá? Então, nós temos um infarto inferolateral. Só que lembra que eu falei com vocês de espelho. Olha V1, V2 e V3. Tem ínfra. Eles são espelhos de V7, V8 e V9. Aqui, cara, teria que fazer V3R, V4R, V7, V8 e V9. Tá? Todas essas derivações teriam que ser feitas para dar o diagnóstico correto desse infarto. Como a gente não tem essas derivações, então aqui a gente tem um infarto ínferolateral. Aí você coloca ínferolateral baixo. Tá? Tem mais coisa nesse eletro? No V1, V2 e V3. Ah, não, você já falou que Eu espelho. é. Uhum. Então, uma pergunta, professor. O V3R e o V4R, eles não são espelhos, não, né? Eles só são pedidos mesmo para ver VD. Isso aí. Não são espelhos de ninguém, não. Tá? Não tem mais nada no eletro. Tá, gente? Já basta também, né, coitado? Já tá infartado pra caramba. Outro lateral. Que lateral que é esse aqui, gente? Esse é alto? É alta. Inclusive com espelho. D2, D3 e AVF estão infrados. Tá? Então esse é um infarto lateral alto. Mas esse paciente, ele tem mais coisa. Esse aqui, coitado, é um infeliz. Consegue identificar alguma coisa diferente nesse eletro? Algo que é
assim, você olha, chama atenção. Você vê que, pô, isso aqui não... V2 não tá... e V3? Mais o quê? Ó, você vê que V2, V3, V4, V5 não tem R. Tá vendo que não tem R? Esse é o famoso cicatriz de infarto. Esse cara já infartou, já fez um anterior. Ele não fez um anterior extenso porque não pegou V6, né? Mas ele fez um anterior quase extenso, a gente ia chamar só de anterior, porque não pegou V6. E ele não foi reperfundido. Ou seja, isso aqui tudo é fibrose. Parede anterior do ventrículo dele, ventrículo esquerdo não bate. Ele só tem um pouquinho de V6. E aí, para piorar tudo, ele infartou a lateral alta, tá? Então, assim, esse cara, se ele tiver alguma função ventricular, deve ser uma fração de ejeção de uns 20, 25%. E se ele não for reperfundido, acredito que foi, afinal de contas, a gente está vendo o eletro dele numa fase aí de 6 horas, esse cara é transplante, muito provavelmente. Também não sei qual é a idade, se é homem, se é mulher, se esse eletro é, né? É um eletro que eu peguei de internet. Então, assim, toda vez que vocês verem essa onda profunda, tem R, chamada onda QS, tá? QS. QS. Grava assim. Isso aqui é uma zona elétrica inativa. Isso aqui, zona elétrica inativa, é igual a cicatriz de infarto, é fibrose, é músculo morto. Acabou. Não tem o que ser feito. Tá? Na teoria, lógico. Na prática, né, 1/3 das zonas elétricas inativas são miocárdio hibernante. Aí o que dá o diagnóstico, se ele funciona ou não, é ressonância magnética com viabilidade. Para a prova de eletro, zona elétrica inativa é igual a fibrose, é igual a morte celular. Ok? Entenderam? Perfeito. Em geral, gente, eletro, parte de infarto, é extremamente importante. Decorem bem, aprendam, né, o que cada parede tem de relação com cada eletrodo, né, com cada derivação. Se você entender que parede inferior é D2, D3 e AVF, que parede lateral alta é D1 e AVL, enxergar o supra é fácil. Aí vira automático. Lembrar que parede inferior tem que pedir V3R e V4R, tá? Tem que pedir. E se você quer ser um médico completo, viu que tem infra em V1, V2 e V3, pede também V7 e V8 e V9, né? São espelhos de V1, V2 e V3, tá? Se vocês entenderem bem esses conceitos, infarto com supra não vai passar batido para vocês. Vocês vão conseguir dar o diagnóstico de todo paciente que chegar. Ok? Ok. Então, até quinta-feira, né? Quinta-feira, aula de distúrbios eletrolíticos. E aí, se vocês tiverem dúvidas aí durante o estudo de vocês de infarto com supra, na quinta a gente conversa, tá? Bom domingo aí para todo mundo e até a próxima. Valeu!